Em nome do Senhor Jesus, seja livre agora de todo mal, físico ou espiritual. E se você crê, agradeça a Deus. Receba o livramento. Receba alívio. O Senhor Jesus disse para ir até Ele, quem está cansado, sobrecarregado, que Ele vai aliviar. Seja aliviado agora, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, fala conosco nessa meditação e nos ajuda a entender a Tua vontade. Abra a mente de todos e que venha haver salvação. Em nome do Senhor Jesus. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Pessoal, em Mateus 6, 21, diz assim: o Senhor Jesus disse assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quer dizer, aquilo que é mais importante, eu creio, aquilo que você mais se dedica, aquilo que você mais dá importância, que mais mexe com você, por mais que nós sejamos humanos e tenhamos fraquezas, cometemos erros, mas aquilo que é mais importante para você, que você mais pensa, que você coloca em primeiro lugar. Não. Por exemplo, se você considera Deus acima de tudo, se isso desagrada a Deus e eu tomei conhecimento, eu não vou fazer. Não é da vontade de Deus, Deus me permite, então eu vou fazer. Assim, quem faz assim, faz de Deus o seu tesouro. Quem vive em função de coisas e pessoas nesse mundo, nunca vai ser feliz, satisfeito, pleno. E ele faz das coisas, das pessoas o seu tesouro. Tem pessoas que tudo dela é o filho, é o pai, é a mãe, é a esposa, o marido, é o status, a fama, o título, é o seu próprio orgulho, o seu conhecimento. De repente até o conhecimento bíblico, o conhecer a letra, né? Porque o espírito, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, podem ser várias coisas. Quando a pessoa ela se dedica a algo e aquilo passa a ser mais importante do que Deus, passa a ocupar o primeiro lugar na vida dela, pode ser o dinheiro, pode ser a conta bancária, pode ser várias coisas. Isso se torna o Deus da pessoa, isso se torna o primeiro. Pode ser a própria pessoa, pode ser forma física, pode ser o que for. Então, nós precisamos vigiar nesse sentido, porque aquilo que mais nós nos dedicamos, aquilo que mais nós aplicamos o nosso entendimento, né? Nossos pensamentos, nossos esforços, que mais mexe com a gente, isso é o nosso tesouro. E aí vai estar junto o nosso coração. O que eu mais me dedico, o que eu mais penso, o que eu mais coloco como prioridade, acima de tudo, é ali que está o meu tesouro e vai junto o meu coração. O coração é esse espaço eterno que somente Deus preenche. A pessoa pode falar que é ateu, pode falar que não crê na Bíblia, pode falar o que ela quiser. Mas a verdade é que enquanto a pessoa não nascer da água e do Espírito, não receber o Espírito Santo, não conhecer o Senhor Jesus de fato e de verdade e fazer dele o primeiro na sua vida, o seu tesouro, ela nunca vai ser plena. Ela nunca vai ser uma pessoa completa. Sempre vai ter ali um vazio. Ela pode não admitir, mas na hora de colocar a cabeça no travesseiro, mesmo estando numa casa muito boa, cercado de pessoas, com dinheiro, fama, tudo que a pessoa quiser ela pode ter. Pode até ser evangélico ou de alguma denominação, mas se ela não conhece a Deus, ela pode ter informações da Bíblia, mas se ela não conhecer o Criador, ela vai ser uma pessoa vazia. A vida dela não é plena, não faz o sentido completo. Por quê? Porque Deus não habita o coração, que é esse espaço eterno que só Deus, que é eterno e que é perfeito, pode preencher. Nada, nem ninguém nesse mundo, nem coisas boas como ter filhos, dinheiro, fama, sucesso, enfim. E nem coisas erradas como vício, sexo desenfreado, fora do casamento, prazeres, orgias, nada vai preencher. Não adianta. Droga, cerveja, nada vai preencher. Amizades, nada. Somente Deus pode ocupar esse espaço. Então, faça de Deus, do Senhor Jesus, o seu maior tesouro. Porque quantas vezes você já entregou o seu coração para um homem, para uma mulher, para o trabalho, para ocupar o seu tempo, achando que ia te curar de um trauma também, e você continua vazio. E continua a sua vida sem sentido. Até de repente com o pensamento de se matar, porque já tentou de tudo e não consegue ser completo. É porque você ainda não fez de Deus o seu tesouro, talvez. E nós somos pecadores, mas o sangue do Senhor Jesus nos lava de todo o pecado. Ele se sacrificou por nós, nós já temos o perdão. O que nós temos que fazer é reconhecer nossa condição de pecadores
e que somente através da fé no Senhor Jesus, no sacrifício que Ele fez, graças a Ele, não os nossos próprios esforços, embora a gente tenha que andar em obediência a Ele se a gente quiser Deus na nossa vida, mas é graças a Ele que nós somos lavados dos nossos pecados, que nós somos perdoados. E aí você se batiza nas águas, morre para esse mundo e busca o batismo com o Espírito Santo que o Senhor Jesus recebeu assim que saiu da água, assim que foi batizado nas águas. Esse é o caminho. O Senhor Jesus é o caminho. E se você deseja se entregar a Ele, eu vou deixar na descrição o local onde você pode se batizar nas águas e que vai ajudar você a desenvolver o seu relacionamento com Deus, assim como tem me ajudado. Então, se você deseja hoje, você reconhece, a ficha caiu, você já tentou de tudo, o seu coração de repente ainda é vazio, ainda tem um espaço aí que você não sabe o porquê, mas tem uma tristeza, tem um vazio, tem uma angústia, tem uma falta de sentido, de propósito. Porque se a pessoa não tiver realmente essa experiência pessoal com Deus, que vai muito além de só ir na igreja, primeiro a experiência com Deus, e tiver propósito na vida, o propósito que Deus tem para ela, o chamado que Deus tem para ela, ela perde o sentido da vida. Então, se você deseja ter uma vida plena, você já tentou de tudo, de repente está pensando até em tirar a sua vida porque você acha que nada adianta. Não faça isso, porque aí sim que você vai começar a sofrer. Quem tira a vida vai para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre, e não tem mais chance de arrependimento, de salvação. O sofrimento vai aumentar muito mais, não vai resolver. Então não faça isso. Se você deseja pôr fim a esse sofrimento e assumir de fato, de verdade, o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, feche os seus olhos e ore, do seu jeito, mas ore. Com sinceridade, fala, meu Deus, o Senhor quer esse lixo de vida? Eu já tentei de tudo, fiz isso, fiz aquilo, já participou de várias coisas erradas para tentar se preencher, mas não consegui. Então, peça a Deus perdão pelos seus pecados. Confesse todos agora para Ele e creia, Ele já te deu perdão na cruz. Se perdoe. Perdoe a quem tiver de perdoar. Tira a mágoa do seu coração, rancor, que só faz mal para você. A pessoa que te fez o mal, de repente nem lembra, mas você vem sofrendo, bebendo desse veneno, esperando que a pessoa morra. Então, se limpe agora diante de Deus. Assuma o compromisso de fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador. Se comprometer a viver em obediência à palavra de Deus, tendo um relacionamento, não uma religiosidade vazia, não práticas vazias de caridade, religiosidade, oração que você não pensa, mas pense no que você está falando e faça o seu compromisso com o Senhor Jesus de se entregar a Ele, de colocar a vontade dEle acima da sua, que Ele vai conduzir a sua cabeça. Você entrega para Ele o controle da sua cabeça, o seu livre-arbítrio, o passado, o presente e o futuro, o seu livre-arbítrio você devolve para Ele por livre e espontânea vontade. Se essa é a sua fé, então peça ao Senhor Jesus agora para entrar no seu coração. Receba a paz, receba o Espírito de Deus. Se você crê e se entrega 100%, você pode ser cheio do Espírito Santo agora. O mais rápido possível você se batize nas águas para assumir a sua fé de fato, de verdade, publicamente do Senhor Jesus. E todos os dias nunca se esqueça de fazer tempo para orar, falar com Deus, meditar na palavra, deixar Ele falar com você, ficar em silêncio para ouvir Deus falar com você, pedir para Ele falar com você, para Ele te mostrar o que tem que mudar. Nunca, jamais, em tempo algum, passe um dia sem ter tempo a sós com Deus. Louve e adore o nome do único Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único caminho verdadeiro que conduz à vida eterna. Seja cheia da presença de Deus, e o maior desejo que você tinha de ser completo é realizado pela presença do Espírito Santo. É aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Então agora, você foi chamada para ser uma testemunha do Senhor Jesus, aonde Ele te colocar. Seja para Ele te chamar para pregar o Evangelho pelo mundo, seja para Ele te chamar para testemunhar aonde você estiver, na sua cidade. Então se batize nas águas, comece uma caminhada com Deus, faça as reuniões, esses endereços que eu vou deixar aqui, pelo menos de quarta, sexta e domingo, inicialmente, se puder a quinta também. Vai te ajudar muito. E faça tempo para o seu relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus. Se você se entrega por inteiro, Ele derrama o Espírito dEle sobre você. Se você ainda não se entregou por inteiro, o Espírito Santo ainda não veio, mas Deus quer derramar o Espírito dEle sobre você. Se você foi cheio do Espírito Santo, então você também tem que se batizar, deve se batizar nas águas e assumir a sua fé e a sua posição de servo, de serva de Deus, para servi-lo por onde quer que Ele te colocar. Amém? Então, nunca esqueça de cultivar a sua comunhão com Deus todos os dias.
Faça, não espere ter, não espere sentir vontade. Faça tempo para estar a sós com o Senhor Jesus. Amém? Na intimidade com Deus. Deus abençoe você, sua casa e sua semana. E mesmo que passe lutas, pode ter certeza que o Senhor Jesus estará com você para te dar vitória em todas. Amém? Nessa vida e na eternidade. Deus abençoe.